Olá, boa noite, né? Eu tô gravando aqui no comecinho de noite, quero cumprimentar você que está aí do outro lado, com uma boa noite, né? E a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ayla Maria, conto histórias bíblicas aqui no YouTube, tem um canal, né? Este canal aqui no YouTube, o qual eu conto as histórias bíblicas. E andei um tempo sumida, algumas pessoas perguntando pelos vídeos. E aqui estou mais uma vez para trazer um vídeo, né, sobre as histórias bíblicas, né? Eu vou contar a história de uma imagem de ouro que foi feita por um rei chamado Nabucodonosor, né? Desde já, antes que você esqueça, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, diz se você aprova esse conteúdo. É muito importante para mim que as pessoas curtam e compartilhem, né? E comentem, porque muitas pessoas visualizam, mas elas não curtem o vídeo. E isso não é bom, né, para os vídeos que a gente leva no YouTube. Tem que curtir e compartilhar e comentar se esse conteúdo está agradando a você que está aí do outro lado. Eu não sou nenhuma pastora, nenhuma teóloga, né? Quem assistir esses vídeos sabe que eu sou apenas, vai entender que eu sou apenas uma pessoa normal, uma dona de casa, mas que ama a palavra de Deus. Porque eu gosto de ler as histórias bíblicas, todo o conteúdo bíblico está aqui para ser lido, né? A maior enciclopédia que existe no mundo é a Bíblia, né? São 66 livros que contam desde o início a criação do mundo e contam suas histórias, suas narrativas, até a chegada, né? Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio a esse mundo, né? Mas sem mais delongas, né? Vamos começar o vídeo para que o vídeo não fique muito longo. Então, essa imagem que esse rei fez, o nome dele era Nabucodonosor. Ele, quando invadiu lá as terras do povo de Deus, ele trouxe cativo com ele trouxe vários jovens, né, que eram inteligentes, eles tinham conhecimento, né, de muitas coisas, eles eram príncipes, né, tinham muita sabedoria, né, e nesse impasse que ele invadiu, né, ele trouxe consigo Daniel, né, ver aqui o nome deles, né, que estão aqui, né, entendidos, esses jovens eram entendidos e em conhecimento, que tivesse habilidade, que para assistisse no palácio do rei, que eles ensinassem as letras, a língua dos caldeus, né, esses jovens tinham que ensinar. O nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas a história vai acontecer aqui com esses três últimos jovens, né? Daniel, ele ficou fora dessa história, mas ele estava lá no contexto, ele está no contexto. Ananias, Misael e Azarias. Que seguidamente o rei, quando os levou cativo, ele também trocou o nome desses jovens, né? Desses rapazes inteligentes, ele colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei fez essa imagem de ouro. Eu vou entrar aqui, logo aqui é Daniel capítulo 3, começando no versículo 1, que conta essa história, né, do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. A consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz e ordenava-se a voz os povos e nações e línguas, né? Esse homem aqui, ele estava convocando o povo para a inauguração dessa estátua de ouro.
quando ouvirdes, aqui ele diz, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. O rei aqui ordenou para jogar esse povo que não adorasse dentro de uma fornalha. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífano, da harpa, da zambuca, do saltério e toda espécie de música, prostrasse-se todos os povos e nações e línguas e adorasse a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeiros e acusaram os judeus, né? Esses rapazes eram judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífano, da harpa, da zambuca, do saltério, da sinfonia, de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses. Não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? O rei faz a pergunta que é isso. E agora, pois, se estáis pronto, quando ouviu o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia, de toda espécie de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é que vocês façam isso, né? Adorem a imagem. Mas se não adorarem, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei aqui, cheio de arrogância, perguntou quem era o rei que poderia salvar eles, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Se ele não nos livrar da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto e do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que estava aquecida. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, as suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: porventura, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam, disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha, e nada há de lesão neles.
e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde então. Saí daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães e o rei para verem estes homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas como um monturo. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória a Deus. Essa história contada aqui no livro de Daniel foi verídica, verdadeira, porque a palavra de Deus não mente. Esses 3 jovens realmente eles conheciam o poder de Deus, porque eles nunca, quem conhece a palavra de Deus, jamais ele vai se dobrar perante a homens dessa terra ou imagem de qualquer coisa, imagem de homem, imagem de animais, imagem de qualquer coisa, porque a palavra de Deus nos relata aqui que esse rei aqui era muito poderoso. E quem não fosse adorar essa imagem de escultura seria lançada no lago de fogo ardente. Essa imagem de ouro que ele fez. Essa imagem ela era imensa, ela tinha 3,5 metros de altura. Era uma imagem, eu acredito que essa imagem era a imagem dele. Uma estátua feita para que as pessoas adorassem, né? Porque o rei ali, ele queria ser adorado pelos seus súditos. Ele queria ser adorado. Ele queria ali que as pessoas o venerassem. A palavra de Deus diz que nós só devemos adorar o único Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus que enviou seu Filho à terra para morrer em nosso lugar. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E não às imagens de escultura, não a homens que passaram por essa terra. Porque só tem um que não tem, que não está no túmulo nessa terra. O nome desse homem é Jesus Cristo. O segundo Adão que Deus enviou a este mundo para a salvação de todos nós. Se não for através de Jesus Cristo, não há salvação. Porque quando Deus, lá no Jardim do Éden, criou o homem, ele estava criando a sua igreja. A igreja não feita por mão de homens, mas a igreja corpo. O nosso corpo foi criado de terra, lá no Jardim do Éden, para adorar a Deus. E nesse corpo que Deus fez como igreja dele, ele colocou o Espírito Santo dentro do homem. Só que por causa da desobediência, lá no início, Satanás conseguiu matar, tirar esse espírito de dentro do homem, separar. Ele não matou, ele separou o Espírito de Deus do homem. Por quê? Porque ele induziu a Eva a pecar e comer do fruto que Deus disse que não era para comer. Então, o Espírito Santo que pairava sobre as águas lá no início, na criação, esse Espírito, ele se afastou do homem. Todo dia Deus vinha conversar com o homem
Deus, a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque Jesus já estava lá no início. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava com Jesus, estava com o Espírito Santo, existia a Trindade. Mas também Satanás tinha sido lançado na terra por desobediência lá no céu. Então ele viu quando o homem foi feito, ele viu o jardim lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas ele quis estragar esse plano. Para isso, ele tirou a presença de Deus do homem. O homem passou a buscar algo para adorar. Os homens daquela época adoravam a lua, o sol, adoravam qualquer coisa, adoravam animais. Até hoje se adora animais. Na Índia, a vaca lá é deusa, é um deus, é adorada. O elefante, a serpente, até órgão genital é adorado de homem lá na Índia. Então, o homem, ele foi separado de Deus ali no Jardim do Éden. Todos que nasceram de lá do Jardim do Éden até aqui são criaturas criadas por Deus, porque o Espírito foi retirado do homem. E o Espírito Santo, ele vinha de vez em quando nos profetas, naqueles homens que realmente tinham compromisso com Deus, como Abraão, como Isaías, como Daniel, como esses 3 jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também, que servia ao rei, mas ele não permanecia. Então o inimigo, ele passou a ditar as regras na terra. As pessoas queriam algo para adorar, então elas adoravam a imagem. Tem muitas pessoas hoje que são adoradores de imagem, porque acham que estão dando uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de mãozinha para a gente chegar até Ele. Com a vinda do Filho dele ao mundo, o Espírito Santo, quando Jesus subiu, depois de ressuscitado, Jesus deixou o Espírito Santo aqui na terra. Para que Ele, através da graça de Deus, nos alcançasse. O Espírito Santo, ele é educado. A partir do momento que você diz sim para Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. E começa uma limpeza ali dentro. Começa Deus tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. Inclusive a adoração de homens, de animais, de bicho, de sol, de lua, de tudo. Ele é único e suficiente. Porque o Espírito Santo veio através da graça, na morte de Cristo lá na cruz. Aqui nessa época, Jesus ainda não tinha vindo. As pessoas já adoravam imagem de escultura. Esse rei aqui, Nabucodonosor, ele obrigava as pessoas a adorar a imagem. Ele trouxe o povo de Deus, que sabia que não poderia fazer isso, adorar a imagem de escultura. E aqui, ele ordenou que jogasse esses 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Trocou até os nomes dos rapazes. E eles aqui, por obediência a Deus, eles não se ajoelharam perante essa imagem de escultura. Porque o diabo, ele quer humilhar. O demônio ali estava usando esse rei, Nabucodonosor. Primeiro porque trouxe o povo de Deus cativo, e depois porque ele queria humilhar o povo de Deus. O Satanás, ele sabia que ninguém pode se prostrar diante de uma imagem. E queria obrigar Sadraque e Abednego se prostrar diante dessa imagem. E eles disseram: rei, nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem. Nós preferimos enfrentar a fornalha de fogo ardente de que se ajoelhar diante dessa imagem. E ali o rei ordena que jogasse esses 3 jovens dentro da fornalha, aquecida 3 vezes mais do que o normal. E aqueles jovens conseguem sobreviver ali dentro daquela fornalha, porque existia o 4º homem. O 4º homem era o Filho de Deus, era Jesus que estava ali, dentro daquela fornalha de fogo. Meu irmão e minha irmã, você que está atravessando um problema, você que está passando por
privações na sua saúde, na sua vida financeira, em qualquer situação, ou você mesmo que está atrás das grades. As suas atitudes levaram você a padecer aí nesse lugar, na prisão. Mas eu quero dizer que quando você aceita Jesus e traz o Espírito de volta para dentro do seu ser, a sua vida tem que mudar. Nós passamos a servir um único Deus, porque Ele é suficiente para cada um de nós. Ele é totalmente suficiente para mim e para você. Mesmo que você esteja passando nesse momento por uma fornalha de fogo ardente, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor vai estar com você dentro dela. Confie no Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Só confie. Porque o nosso Deus poderoso, Ele está junto conosco em qualquer situação. Seja numa situação difícil de uma enfermidade, se o Senhor permitiu você entrar dentro da fornalha, Ele não te deixa sozinho. Assim como não deixou esses 3 jovens. E no final ainda contaram testemunho. Porque não foram queimados nenhum fio de cabelo. Nabucodonosor cheirou aqueles 2 jovens. Não tinha nem cheiro de fumaça. Porque o Rei dos Reis, o rei de Nabucodonosor estava ali. E Nabucodonosor reconheceu que não há outro Deus igual ao nosso Deus, que nos livra mesmo dentro da fornalha de fogo. Portanto, você que está passando por lutas, dificuldades, uma enfermidade que não tem cura, confia no Senhor Jesus, que Ele está contigo, porque a palavra de Deus diz que nós temos vida e vida em abundância. É vida aqui na terra e vida lá no céu, lá no paraíso. Ele prometeu isso a nós. E nós temos que confiar. Se a doença vier, Ele está conosco, Ele passa conosco. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas Ele vai estar com você. Ele prometeu não se afastar de nós até a consumação dos séculos. Cada um que disse sim para Jesus, saiba que Ele é suficiente para nós. Deus, Ele envia os seus anjos aqui na terra para nos defender. E Ele próprio, Ele vem pessoalmente para nos defender. E essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, pelo poder e a glória de Deus, porque eu não sou nada, sou apenas alguém, como eu falei, que gosta da palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração e finalizar esse vídeo, te desejando que você tenha fé, que você tenha ânimo. Se você ainda não confessou o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador, que você confesse para viver as promessas de Deus na sua vida. Se decida por Jesus, porque religião não salva ninguém. E eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor Deus, que Tu venhas, Senhor Jesus, entrar na fornalha de fogo com esse meu irmão, com essa minha irmã. Eu não sei o que eles estão passando nesse momento, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor entre naqueles hospitais, Senhor, HGF, nos UPAs, em todos os hospitais dessa cidade, Senhor. Pai querido, Pai amado, entre com providência e salva, liberta, Senhor, para que aquelas UTIs elas sejam esvaziadas pelo poder que há no Teu santo nome. Só Tu tem o poder de curar, de libertar, de sarar e de limpar, meu Senhor Deus da glória. Seja com esse meu irmão e com essa minha irmã, seja por qualquer problema que esteja passando, se foi uma separação, meu Senhor, se a sua esposa foi embora, se o seu esposo foi embora, creia que o Senhor está contigo. Ó Senhor, seja com todos aqueles, meu Senhor, que ouviram esse vídeo até agora, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Pai. Em Teu santo nome, Senhor, é que eu já te agradeço, meu Pai, nesta noite, Pai. Te agradeço e glorificado e exaltado seja o Teu nome. Amém.